No coração da América do Sul, uma vasta planície selvagem. O maior pântano do mundo. Mas não é um pântano comum. Que gera uma profusão de vida. América Latina selvagem. Pantanal, o coração selvagem do Brasil. Os primeiros exploradores imaginaram ser um mar interior. Na verdade, o Pantanal é um delta interior enorme. E é um pântano, como sugere seu nome. Mas é um lugar com duas personalidades distintas. Por 6 meses, é úmido, com até 80% de sua planície submersa por inundações. No restante do ano, é seco. Com pouca chuva e temperaturas escaldantes, o nível da água diminui e o Pantanal transforma-se em cerrado. Bem no centro da América do Sul, o Pantanal é uma bacia gigante do tamanho da Grã-Bretanha. A maior parte fica no Brasil, o restante na Bolívia e no Paraguai. O Pantanal começa quando o planalto central do continente acaba. Este planalto gera uma série de canyons. A cachoeira Véu da Noiva mergulha 80 metros no paredão rochoso. É setembro, no meio da estação seca, e mal tem água para alcançar o fundo. Periquitões Maracanã passaram a noite em seus poleiros, nos barrancos de arenito. Eles preparam-se para um longo dia nas terras empoeiradas ao redor e fazem fila para um banho revigorante. Um casal por vez. Enquanto os periquitões se refrescam, seus parentes maiores reúnem-se acima. Como a maioria das aves da família, a maracanã verdadeira tem apenas um parceiro ao longo da vida. O que parece uma briga é a maneira de as aves consolidarem seu vínculo antes de saírem voando para se alimentar. Um casal de araras vermelhas grandes voa pelo Vale do Canyon. Elas estão entre as araras mais pesadas do mundo e precisam de muita comida. Suas asas longas e estreitas irão levá-las em uma viagem de 100 quilômetros para encontrar alimento. Muitos dos rios e córregos que esculpem o centro do Brasil nascem por aqui, antes de descer até a planície pantaneira abaixo. Uma colcha de retalhos gigantesca com florestas, cerrados e pântanos move-se gentilmente para o sul. Suas porções ao norte são as primeiras a secar. As lagoas em retração oferecem pouca proteção para os répteis que adoram a água da região. E animais vulneráveis são uma isca irresistível para grandes predadores. Este é o reino da onça pintada. Com mais de 100 quilos, é um dos felinos mais pesados do mundo.
Somente tigres e leões são maiores. Ela também é chamada de jaguar, que significa a besta que mata em um salto. Nesta época do ano, suas presas parecem estar ao alcance. Mas os jacarés sabem como fugir. A onça-pintada terá várias oportunidades. A abundância de jacarés é um dos motivos de a onça-pintada do Pantanal ter o dobro do tamanho das outras encontradas em qualquer lugar da América Latina. Os europeus vieram ao Pantanal pela primeira vez em busca de ouro. Ao não encontrar o Eldorado, eles estabeleceram a agricultura na região. Agora, 95% do Pantanal é propriedade de fazendeiros. Mais de 8 milhões de cabeças de gado pastam aqui. Há uma alta demanda de restaurantes de fast food ao redor do mundo. Em algumas partes do Pantanal, o gado compõe 1/3 da dieta da onça-pintada, o que também alimenta o crescimento do predador. Os fazendeiros e seu gado mudaram a cara do Pantanal. Para abrir espaço para pastos, árvores são removidas. Mas a presença do gado traz benefícios inesperados para outros animais. Um deles é a arara azul grande. A maior arara do mundo. Ela alimenta-se quase que exclusivamente de frutos de palmeiras e prefere os que tiveram a casca já digerida pelo gado. Até mesmo sem casca, o fruto é extremamente duro. Tão duro que 1/3 dos músculos da arara azul concentra-se em sua cabeça para sustentar sua mandíbula monstruosa. Mas força bruta não é o bastante. A ave altamente inteligente usa seu bico, suas patas parecidas com mãos, sua língua ágil e seu cérebro potente para extrair a polpa nutritiva guardada no interior do fruto. Três quartos de todas as araras azuis vivem no Pantanal. Elas prosperam somente onde há palmeiras em abundância e gado para ajudar a preparar os frutos. No Pantanal brasileiro, todo pasto tem uma fonte de água. Quando a estação seca domina o ambiente, barulhos estranhos surgem destas lagoas. Os jacarés são forçados a ficar juntos, já que o espaço é ínfimo. Permanecer em um lugar tão apertado provoca instintos primitivos. O grunhido de uma única fêmea inicia o coro. Os machos respondem com sons infrassônicos, potentes o bastante para mover a água. Eles estão estabelecendo uma hierarquia. Quanto maior o macho, mais impressionante é a sua exibição. Quando chegar a hora do acasalamento, as fêmeas saberão quem escolher. Na maior parte do ano, o jacaré caça escondido pela escuridão. Agora, com alguns animais presos na água cada vez mais rasa, pescar é fácil.
Quando o sol se levanta, o jacaré aparece para se aquecer. Ele precisa elevar a temperatura corporal a 30 graus para digerir seu café da manhã. Cerca de 35 milhões de jacarés habitam o Pantanal. A densidade é de 150 animais por quilômetro quadrado, a maior concentração de répteis do planeta. O Pantanal pode parecer o paraíso dos jacarés, mas a temperatura logo chega a mais de 40 graus e mosquitos encontram fendas na armadura do réptil. Os insetos forçam os jacarés a baterem retirada. A água começa a esquentar nas pequenas lagoas do Pantanal, perdendo oxigênio gradualmente e deixando os peixes desesperados para respirar. Aves chegam de todos os lugares para aproveitar o banquete. Cabeças secas, trabalhando em equipe, procuram os peixes com seus bicos e patas. O tuiuiu trabalha sozinho, usando visão e tato para dobrar suas chances. Ele não se importa com jacarés e só precisa pegar o máximo de peixes possível. Nesta época do ano, as aves pescarão enquanto houver luz do sol. A água não está apenas evaporando. Ela está escoando lentamente para o sul. 4 meses depois da última chuva forte, o Pantanal ainda libera água para uma rede de rios poderosos. Os maiores rios sobrevivem até aos meses mais secos do ano, transformando-se em reservatórios confiáveis de alimento e água. Estes rios são um paraíso para um dos mamíferos mais raros da América do Sul, a ariranha. Com quase 2 metros de comprimento e pesando mais de 30 quilos, ela é uma espécie de lontra gigante. Ao contrário da maioria das lontras, a ariranha vive em grupos e caça em bandos. Por isso, foi apelidada de lobo do rio. Em águas abertas, seus alvos têm espaço para fugir. Mesmo trabalhando em grupo, as ariranhas falham mais do que acertam. Mas perto dos aguapés da margem do rio, as ariranhas têm mais sorte. Elas podem caçar juntas, mas alimentam-se sozinhas. São comedoras vorazes e consomem até 5 quilos de carne por dia em presas que variam de peixes e pássaros a sucuris e até jacarés. Uma dupla de pesca formada pelo macho dominante e pelo filhote nascido no ano anterior volta para a toca, que é o foco da vida em família da ariranha. A fêmea ficou de guarda, cuidando dos filhotes deste ano. Ela está preocupada com sua segurança e decide que está na hora de se mudar. Incapazes de nadar, os filhotes precisam ser arrastados pela água lamacenta. Os predadores espreitam nas proximidades. Os irmãos mais velhos acreditam que o jacaré está perto demais.
Avanços coordenados são o bastante para afastar o inimigo perigoso. Com o predador despachado, toda a família volta sua atenção à mudança, carregando os filhotes um a um. Eles já escavaram uma nova toca. Entrar nela não demora muito. Depois do dever e com a barriga abastecida de peixes, está na hora de brincar. As margens cobertas de vegetação do Pantanal são perfeitas para a onça pintada. Água para beber, uma sombra para fugir do sol e uma plataforma para espiar suas presas. Quase perfeito. Mas moscas insistentes não dão trégua. Estas florestas estreitas de beira de rio compõem apenas 2% do Pantanal, mas são de extrema importância. Elas são estradas naturais e transformam o Pantanal em um caldeirão de vida selvagem. Os macacos prego usaram estes corredores para se espalhar ao sul da Amazônia. Eles vivem em pequenos grupos familiares liderados por um macho dominante. 50% maior do que a fêmea, é ele quem manda por aqui. Os macacos prego têm tanto medo de águias que até um urubu inofensivo os põe para correr da copa das árvores. Há uma hierarquia rígida no grupo. Uma feição de submissão deve manter os superiores felizes. Depois que a política é resolvida, eles voltam a procurar alimento. O macaco prego come qualquer coisa que se mova, e muitas que não se movem. As áreas mais produtivas estão ao longo da margem do rio. Mas com medo de jacarés, o pequeno macaco não se aventura muito perto da água. Apesar de a oferta de alimento ser escassa nesta época do ano, a versatilidade do macaco prego e estas faixas de floresta fizeram dele o macaco mais abundante da América do Sul. Capivaras. Pesando até 75 quilos, os maiores roedores do mundo têm uma vida mais planejada. Elas passam a parte mais quente do dia descansando nas margens dos rios. Apesar de parecerem imunes aos jacarés, são o prato preferido da onça pintada. Cada família protege sua própria terra. Os deveres do território recaem sobre o macho dominante, que demarca os limites obsessivamente com seu cheiro característico. O cuidado parental é responsabilidade da fêmea.
Ao primeiro sinal de perigo, as capivaras já sabem o que fazer. O rio é a saída de emergência perfeita. A onça-pintada não é muito bem sucedida ao caçar durante o dia. É melhor esperar anoitecer. É meio-dia no Pantanal brasileiro e a temperatura é elevada. Os urubus de cabeça preta precisam de um mergulho com urgência. Os carniceiros sufocados pelo calor têm medo do rio e de tudo que o habita. As aves não têm glândulas sudoríparas e a temperatura escaldante os força a encarar a água. Depois de se refrescarem e secarem, os urubus estarão prontos para voar nas correntes térmicas novamente. Mal choveu em 4 meses. E o nível de água do Pantanal já diminuiu 3 metros. Ao longo das margens do rio surgem estranhos buracos. Eles não são cavados por aves, mas por peixes em busca de abrigos seguros, enquanto a água desaparece. O gavião bombachinha grande está à procura de presas sem oxigênio. Nas curvas do rio, os bancos de areia ficam expostos. Iguanas verdes prospectam locais para enterrar seus ovos. A areia macia é ideal. E o acesso ao rio é perfeito. Os talhamares tomaram uma praia inteira. Os adultos costumam pescar durante a noite, mas agora eles têm bocas famintas para alimentar e trabalham em 2 turnos. A temporada de reprodução está a toda. Os ninhos são simples depressões na areia. Os adultos não podem ficar longe por muito tempo. Eles precisam proteger seus filhotes do sol quente. Muitos dos animais do Pantanal são bem-sucedidos devido à fartura de peixes. E a pescaria tem sustentado os habitantes locais há mais tempo do que eles se recordam. Cerca de 8.000 anos atrás, grupos de nativos americanos chegaram ao Pantanal. Eles encontraram uma área de caça profusa. Hoje restam poucas comunidades nativas. A maioria foi dizimada pelas doenças e armas dos conquistadores europeus. Mas as bordas do Pantanal são a fortaleza dos índios Bororo. Existem somente 1.000 deles. Os Bororos podem ter adotado roupas modernas, mas ainda mantêm suas tradições mais importantes. Brudvi, um ancião da aldeia de Santa Teresa, lidera a equipe de pesca. É um processo de 2 dias, que começa com a colheita de ramos de palmeira. Encontrar a resistência e o comprimento certos é crucial. O método Bororo é uma técnica finamente ajustada.
Assim que juntam os materiais crus, os homens revezam-se para fazer uma peneira gigante. Em seguida, criam uma represa. Eles escolheram o local cuidadosamente. Faz mais de um ano que não pescam neste afluente. Os mais velhos planejam para acertar cada detalhe. Construir a represa é um trabalho de um dia inteiro. Eles não terminarão até amanhã. Os bororos apelam aos espíritos para terem sorte. Eles só podem pescar desta maneira na estação seca. E sabem que o tempo mudará em semanas. As pistas estão no céu noturno. A posição das constelações sinaliza que a chuva está chegando. Segundo dia da expedição de pesca dos bororos. Enquanto os mais velhos dão os toques finais na represa, os mais jovens reúnem-se rio acima. Eles coletaram cipós que os bororos chamam de timbó. A palavra significa veneno. Homens, mulheres e crianças devem extrair sua substância ativa e jogá-la no rio. Eles transformam os cipós em uma polpa. O veneno, conhecido pelos cientistas como rotenona, impede que os peixes absorvam oxigênio. Eles ficam tontos e os jovens bororos já estão prontos para atacar. Os peixes confusos seguem o fluxo e são guiados rio abaixo. A água envenenada move-se implacavelmente em direção à represa. Os mais velhos esperam pacientemente pela chegada dos peixes, que renderam tanto trabalho. Cinco horas depois, o primeiro peixe entorpecido é pego pela armadilha. Brudvi e Iepa, o chefe da aldeia, empurram os peixes que tentam resistir. Em minutos, peixes maiores chegam. Piraputangas e dourados entre eles. Logo, mais mãos são necessárias para pegar os animais evasivos. Em uma hora, mais de 100 peixes foram pescados. O veneno é inofensivo para os humanos e logo será dissolvido no rio. Os bororos farão um banquete esta noite. E eles não serão os únicos. Uma onça pintada faminta é capaz de operar na escuridão quase total. Seus olhos usam apenas 1/6 da luz necessária aos humanos. As vacas também têm excelente visão noturna, herdada de ancestrais selvagens. Mas elas não têm velocidade e nem agilidade para escapar do maior predador da América do Sul.
Atraída a uma das últimas lagoas, esta vaca pode ter sido um alvo fácil. O urubu de cabeça preta é capaz de localizar uma carcaça a vários quilômetros de distância. Onde um deles vai, os outros seguem. A onça pintada tentou esconder seu banquete de olhos curiosos. Mas seus esforços foram em vão. A carcaça pode durar vários dias, mas somente se ela conseguir manter os rivais à distância. Sua necessidade é maior do que o normal. 2 filhotes famintos dependem dela. Em outubro, os habitantes do Pantanal estão cada vez mais desesperados por água. Coatis, parentes próximos dos guaxinins. As fêmeas vivem em bandos grandes e passam 90% do tempo em que estão acordadas, procurando alimento. Os coatis vasculham as lagoas secas, onde podem sondar a lama macia com seu focinho sensível. Mas o simples ato de beber transforma-se em uma missão estressante. Qualquer corpo d'água do Pantanal pode abrigar 1 ou 2 jacarés. Alguns tomam coragem com seus amigos. Outros têm menos certeza. No final, a sede supera a cautela. Em novembro, a seca está em seu auge. Os peixes presos estão condenados. Famílias de jacarés abandonam as lagoas secas. Eles viajam até 9 quilômetros à procura de água. Os que não encontrarem rios não verão o fim da seca. Até as capivaras renunciam a seus territórios para se agruparem em busca de comida. É a época do desespero. A temperatura chega a 50 graus à sombra. Para alguns, é muito. Mas para os coveiros da natureza, o auge da seca é uma época de abundância. É dezembro no Pantanal brasileiro. A estação chuvosa chegou. A paisagem ressecada está prestes a passar por uma transformação incrível. Ao longo dos 6 meses seguintes, 1000 milímetros de chuva cairão sobre o Pantanal e o nível de água subirá cerca de 5 metros, graças ao enorme volume que flui do norte. Os rios logo transbordarão. À medida que a inundação domina o ambiente, lagoas e lagos ligam-se e os peixes sobreviventes são liberados de seu confinamento.
Muitas das 400 ou mais espécies do Pantanal nadam rio acima, rumo a pontos de desova tradicionais, em uma migração conhecida como Piracema. Águas mais rápidas e profundas dificultam a vida de animais piscívoros. Os fazendeiros levam seu gado para terrenos mais altos. A terra seca absorve enormes quantidades de água. Em semanas, o solo está saturado e 80% da área é inundada. Nos meses seguintes, o Pantanal é deixado para seus habitantes selvagens. O Pantanal, que estava tão seco, é transformado em um reino aquático mais uma vez. Seus rios dilatados fluem para o sul, juntando-se ao rio Paraguai, que então se une ao Paraná, o segundo rio mais longo da América do Sul. Juntos, eles drenam 1/5 das terras sul-americanas. Um dos afluentes passa por Foz do Iguaçu. As cataratas mais poderosas das Américas. Com o formato de uma ferradura gigante, elas formam uma série de 275 quedas d'água, que despencam por 80 metros em um precipício estreito. Com quase 3 quilômetros de extensão, as cataratas do Iguaçu são mais amplas que as cataratas Vitória e fazem inveja às quedas de Niágara. Na estação chuvosa, até 12.800 metros cúbicos de água fluem por segundo. São 18.000 piscinas olímpicas por hora. Nesta época do ano, as cataratas são um imã para animais que chegam de todos os pontos da América do Sul. Bandos enormes de taperuçu velho surgem em meio à névoa. Eles vieram para a reprodução. Mas tem um problema. As florestas exuberantes que revestem as quedas são repletas de ladrões. Tucanos especialistas em roubar ninhos. E coatis. Eles comem tudo o que encontram, mas ovos são um prêmio muito valioso. Grupos patrulham cada nível da floresta. Mas os taperuçus velhos encontraram uma solução extraordinária. Quando começa a escurecer, eles voam mais perto das cachoeiras, em busca de uma chance de penetrar na cortina de água trovejante.
Assim que conseguem chegar ao paredão escorregadio, suas garras longas permitem que eles se fixem. Em seguida, eles escalam até seus ninhos, onde depositam seus preciosos ovos em segurança, longe do perigo. Todos os rios do Pantanal acabam desaguando no Rio da Prata, criando a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. O Pantanal desempenha um papel crucial ao controlar este volume de água gigantesco agindo como uma esponja. Durante a estação chuvosa, ele funciona como uma barreira natural, impedindo que as inundações atinjam o sul do Brasil, o Paraguai e a Argentina. E durante a seca, ele transforma-se em um reservatório vital, que libera seu conteúdo vagarosamente. As riquezas do Pantanal atraíram pessoas e animais de todos os lugares. Aqui, espécies raras encontram abrigo e isolamento na maior parte do ano. Muitas prosperaram, descobrindo meios de obter sucesso apesar do ciclo anual de abundância e privação. Os humanos também aprenderam a explorar os recursos do Pantanal. Mas nunca domaram esta planície selvagem. E a povoação permanente é praticamente impossível. Os extremos climáticos mantêm as pessoas à distância, levando a uma riqueza natural sem paralelos no continente. E não são apenas números. A complexa mistura de pântanos, florestas, cerrados e rios abriga uma diversidade incrível de animais. O resultado é um paraíso selvagem no coração da América do Sul.